Dando início aos nossos trabalhos, nós hoje vamos falar sobre morfologia. Este é o nosso foco de hoje. É claro que nós vamos trabalhar com leitura, interpretação de texto e com questões semânticas. Morfologia é o estudo da forma das palavras. A própria palavra já diz, morfo quer dizer forma e logia, estudo. Então nós vamos falar sobre classes de palavras. Classificar é agrupar, no caso, os seres por semelhanças, por funções, tá? E no caso aqui, nós já fizemos esse estudo anterior com o verbo, que foi a primeira palavra que nós apresentamos, uma palavra variável. Agora nós vamos falar sobre duas classes de palavras também, que são variáveis, o substantivo e o artigo. Vamos falar junto dessas duas palavras, porque elas têm muito a ver uma com a outra, tá? Então, o substantivo é a classe de palavra que nomeia as coisas, tá ok? Ela que dá nome às coisas. E essa palavra, quando substantivo, ela flexiona em gênero, em número e em grau. No momento, nós vamos falar mais sobre a questão do gênero e do número. Quando falamos de gênero, temos o gênero masculino e o gênero feminino. Quando falamos de número, temos o número singular e plural, tá ok? Então, repetindo, o gênero, eu tenho o masculino e tenho o feminino. O masculino e o feminino. O número, singular e plural. Singular e plural. Então, por que eu falei que o artigo ele está ligado diretamente ao substantivo? Porque é o artigo que vai determinar se a palavra é substantivo ou não e vai dizer se está no masculino ou no feminino. Tá ok? Então, o artigo ele pode ser definido como pode ser indefinido. O artigo definido é o, a e seus plurais. Só temos esses dois com os seus plurais. O, a. O indefinido é uma, no caso, singular e tem o seu plural. Uma, singular e seu plural. O, os, a, as, uns, uma, umas. Então, o artigo ele determina o substantivo no gênero. Então, o vai dizer se é masculino. O a vai dizer se é feminino. O vai dizer se é masculino. Uma vai dizer se é feminino. Se nós temos a individualidade, eu tenho o singular, como nós temos aqui. Ó, o, a, uma. Se eu tenho o plural, serão os, as, uns, umas. Bem, vamos agora fazer um estudo diretamente dentro de um texto, tá ok? E vamos começar com o texto da questão 66. Capô do carro é cama preferida de Maria Gasolina. A gata sem raça definida, de Magali Machado, de São Paulo, adora dormir no capô do carro, que fica estacionado na garagem. Por conta do hábito inusitado, recebeu o apelido de Maria Gasolina. Além de deitar sobre o automóvel, ela também gosta de conversar. É só eu aparecer na janela da garagem
que ela tenta de toda forma pular dentro da minha sala pela grade. Conta Magali. Segundo a dona, é preciso muita habilidade para conseguir capturar o espírito desinteressado da gata sem que ela perceba. Do contrário, lá vem ladainha de miados e chantagem para um bate-papo. Bem, olha só, nós falamos do substantivo e falamos do artigo. No caso aqui, olha, o artigo a está determinando, está definindo que gata é substantivo, está no feminino singular. Tá? Depois, nós temos mais adiante, do carro. O é artigo, ele está junto com o de, que faz o do. Só que no caso, o carro, ele está no masculino singular. Ele foi determinado pelo o, que é o elemento que vai determinar se a palavra é substantivo ou não. Então, carro está no masculino singular e o do do também. Dando continuidade, eu estou apontando para vocês, primeiro, os mais latentes, que estão mais à vista, tá ok? É claro que há outros substantivos dentro do texto também, só que eu vou mostrar mais adiante. O apelido, mesma coisa. O artigo, apelido substantivo. Tá? Dando continuidade nesse estudo, nós temos na, em mais a, que faz a janela. No caso aqui, o substantivo é janela e o artigo é o a, que está no feminino singular. Até agora nós falamos dos artigos definidos, dando sequência a dona e o espírito. Aqui no feminino singular, aqui no masculino singular. Tá ok? Bem, no final aqui do texto nós temos para um bate-papo. É artigo indefinido e bate-papo é o substantivo. Bem, vocês que já conhecem um pouquinho do substantivo, vocês sabem que aqui dentro do texto nós temos o substantivo que ele é próprio e o substantivo que é comum, como temos também o substantivo que é simples e o substantivo que é composto. Quando eu falo Magali Machado, é o nome de uma pessoa. São Paulo é o nome de um lugar. Então, nós temos aqui o substantivo classificado como substantivo próprio, que são escritos com letras maiúsculas. E temos carro e gata, que são substantivos comuns escritos com letras minúsculas. Temos também uma outra classificação para a gente mostrar aqui para vocês, tá? Que é o substantivo composto e o substantivo simples. Quando eu falo gata, gata é somente uma palavra, então o substantivo é simples. Quando eu tenho Magali Machado e quando eu tenho São Paulo, são substantivos compostos. Notem que eles não são ligados por hífen. Já a palavra bate-papo é um substantivo composto ligado pelo hífen. O substantivo composto é aquele substantivo feito por dois radicais, ou seja, duas palavras, mas que determinam somente um ser. Tá ok? Bem, em relação a esse texto, nós temos aqui mais adiante o questionário. Tá ok? O que deu origem ao apelido Maria Gasolina da Gata foi: nós temos os itens A, B, C ou D, para vocês marcarem. Mais adiante, nós temos o texto A Cigarra e a Formiga, de La Fontaine,
que esse texto aí já é bastante conhecido de todo mundo, né? Então temos a cigarra, o verão, a próxima, né? Até agora nós estamos mostrando os substantivos que estão aqui dentro, tá ok? Bem, a cigarra e a formiga. Tendo a cigarra cantado durante o verão, apavorou-se com o frio da próxima estação. Sem mosca ou verme para se alimentar, com fome foi ver a formiga, sua vizinha, pedindo-lhe alguns grãos para aguentar até vir uma época mais quentinha. Eu lhe pagarei, disse ela, antes do verão, palavra de animal, os juros e também o capital. A formiga não gosta de emprestar, e esse um dos seus defeitos. O que você fazia no calor de outrora? Perguntou-lhe. Ela, com certa aspereza. Noite e dia eu cantava no meu posto, sem querer dar-lhe desgosto. Você cantava? Que beleza! Pois então, agora dance. Bem, não sei se vocês já perceberam que esse texto ele faz uma revisão sobre a questão do trabalho. Que antigamente a questão do trabalho era o seguinte, você tinha que fazer a parte física e tinha que suar, você tinha que dar o seu suor, você tinha que dar o seu sangue para poder mostrar que era serviço. E o conceito de trabalho é todo ou qualquer esforço físico ou psicológico, né, que requer uma remuneração, ou seja, que se pague por ele. Percebam vocês que esses textos atuais, que são uma releitura desses anteriores, eles querem mostrar para a gente a questão da arte, que a arte também é um trabalho, tá? E que requer uma remuneração. Tá? Bem, então, de acordo com o texto, sem mosca ou verme para se alimentar, a cigarra. Marquem A, B, C ou D. Dando sequência ao nosso estudo sobre bolinhos de chuva, pipoca e como os seres vivos se transformam em fósseis. É somente um fragmento, é uma parte de um texto. Bem, dentro desta leitura aqui, eu quero que vocês percebam esta palavra aqui, ó, repentinamente, que a gente vai conversar sobre ela no futuro. No final da tarde de hoje, após longos dias de muito calor, veio a chuva. De início, apenas algumas grandes gotas que, ao baterem no chão quente, viraram vapor. Em seguida, o barulho forte de pingos e mais pingos que, repentinamente, transformaram o céu numa grande cachoeira que, esbranquiçada como veio, a chuva se foi. A água escoou, infiltrou-se pela terra e tudo voltou devagarzinho à sua rotina. Gosto de chuva. Desta chuva que vem depressa, refresca o ar, molha as plantas e, quando nos pega no meio do caminho, deixa-nos encharcados. Ela traz lembranças de coisas boas, como uma casa acolhedora, bolinho de chuva, pipoca e um passar mais lento do dia. Bem, eu falei sobre a palavra repentinamente, porque popularmente as pessoas falam de repentemente. Não existe dentro da gramática essa expressão de repentemente. Só existe repentinamente. Devagar, vagarosamente. Depressa, apressadamente. De repente, repentinamente. Não existe o de repentemente, por favor. Tá? Dando sequência, o trecho que expressa a opinião do narrador é A, B, C ou D. O trecho que expressa a opinião do narrador é A, B, C ou D. Questão de número 69. A turma do sítio do Pica-Pau Amarelo. A Cuca também é uma personagem do folclore brasileiro. Ela é uma bruxa com cara e corpo de jacaré, malvada.
Ela vive em sua caverna escura, criando poções mágicas e planejando invadir o sítio. Quando fica brava de muito longe, ouve-se seu urro de raiva. De acordo com o texto, quando fica brava a Cuca, marquem A, B, C ou D. Mas além dessas questões semânticas que vocês devem identificar a resposta, eu gostaria que vocês também identificassem nesses dois textos, do exercício 68 e 69, todos os artigos que aparecem, sejam eles definidos ou indefinidos, masculinos ou femininos, singular ou plural. E também identificassem os substantivos, mas que vocês simplesmente identificassem. Não precisa agora fazer uma classificação, tá? Então, nós temos aí esses dois textos, só lembrando que esses substantivos que vocês devem identificar aí, tá? Se vocês quiserem classificá-lo em próprio ou comum, simples ou composto, tá? Aí é com vocês, tá ok? A questão de número 70 fala sobre Monteiro Lobato e o Dia Nacional do Livro Infantil. Antes da leitura do livro, eu queria fazer uma ressalva, que por questões raciais, né, devido ao teor dos seus livros, ele tem sido um pouco esquecido dos nossos livros didáticos, principalmente de nível médio, né? Mas Monteiro Lobato tem uma importância muito interessante dentro da nossa literatura, principalmente a infantil, tanto que o texto vai versar sobre isso. A gente só lamenta, no caso, a gente ter que relacionar o autor a questões raciais, tá ok? No dia 18 de abril, comemoramos o Dia Nacional do Livro Infantil, criado pela Lei nº 10.402, de 8 de janeiro de 2002. Essa data foi escolhida em homenagem ao nascimento de Monteiro Lobato, José Bento Monteiro Lobato, o mais importante escritor de literatura infantil do Brasil. Nasceu em 18 de 4 de 1982 em Taubaté, São Paulo, e morreu em 4 de 7 de 1948. Segundo o texto, Monteiro Lobato nasceu em recorte e colagem, sem muitas observações. Bem, o outro texto. Fantasias animaram a folia em Caxias. Conhecido como bairro onde predominam as mulheres bonitas, Saracuruna brilhou na abertura do carnaval deste ano, com pelo menos 3.000 pessoas lotando a Praça do Rosário, logo no início da noite. Eram centenas de colombinas, baianas, princesas e odaliscas, misturadas a bruxas, fadas e mulheres, morcegos observadas por outros foliões, fantasiados ou não, que não escondiam o orgulho de morar num bairro cheio de mulheres lindas. O carnaval fez tremer até mesmo o bucólico e aprazível bairro de Xerém, onde mais de 2.000 pessoas pularam e brincaram na Praça da Mantiqueira durante a abertura do carnaval. Animado pelo grupo Só Brilho, os foliões agradeciam pelo tempo bom e torciam para que não chovesse até o fim do carnaval. Este é apenas o primeiro dia de carnaval e o clima está muito bom. Tomara que continue assim até terça-feira, disse o mecânico Edivaldo Cardoso da Silva, que levou a mulher e os 3 filhos para ver as fantasias. E tudo mais, é claro. O texto trata principalmente do seguinte assunto: A, B, C ou D. O texto seguinte, questão 72, água potável. A água, em condições normais de temperatura e pressão, predomina em estado líquido
e aparentemente é incolor, inodora e insípida e indispensável a toda e qualquer forma de vida. Essa água está disponível para a população rural e urbana. Geralmente, no primeiro, não há o tratamento antecipado desse recurso. No entanto, nos centros urbanos, quase sempre faz necessário realizar uma verificação de qualidade e grau de contaminação, uma vez que nas proximidades das cidades e córregos e rios desses locais são extremamente poluídos. No mundo subdesenvolvido, cerca de 50% da população consome água poluída. Em todo o planeta, pelo menos 2,2 milhões de pessoas morrem em decorrência de água contaminada e sem tratamento. Segundo estimativas, existem atualmente cerca de 1,1 bilhão de pessoas que praticamente não têm acesso à água potável, bem comum a todo ser humano. A poluição é um dos maiores problemas da água potável, uma vez que diariamente os mananciais do mundo recebem 2 milhões de toneladas de diversos tipos de resíduos. Nessa questão, quem mais sofre está em reflexos, são as camadas excluídas que vivem em países subdesenvolvidos e em desenvolvimento. O que acarreta a poluição da água potável é o fato de A, B, C ou D. Questão de número 73. Os direitos e deveres das crianças. Toda criança tem direito à educação gratuita e ao lazer infantil. Nesse ponto, acho que muitas crianças já estão na escola, mas é preciso que sejam escolas boas e não as que a gente vê por aí. Algumas de barro, cheias de buracos, outras de lata. Já pensou que calor? Juliana estuda numa escola de lata, lá em São Paulo. No verão, alguns de seus colegas chegaram a desmaiar por causa do calor. E quando faz frio, é de gelar. Por isso, não é preciso só escola, tem que ser adequada e o ensino tem que ser bom. Bem, o trecho que exprime uma opinião do autor é A, B, C ou D. Nesses dois textos que nós falamos aqui, que é o texto Água Potável e os Direitos e Deveres das Crianças, eu gostaria que vocês tentassem identificar os verbos, os substantivos e os artigos, para a gente começar a melhorar a questão da morfologia. Bem, temos aqui agora uma outra reescritura da cigarra e a formiga, né? Sem barra. Enquanto a formiga carrega comida para o formigueiro, a cigarra canta o dia inteiro. A formiga é só trabalho, a cigarra é só cantiga. Mas sem a cantiga da cigarra, que distrai da fadiga, seria uma barra o trabalho da formiga. É o que eu disse anteriormente, é uma reescritura e uma releitura de textos anteriores para a gente começar a ver a arte também como um trabalho. Tá? Eu, quando comecei a dar aulas, eu ouvi frases do tipo: professor, o senhor só dá aula ou também trabalha? E eu tinha que explicar exatamente isso. Tá? É claro que o meu trabalho ele não é tão artístico, mas é um trabalho mais intelectualizado. Tá ok? Então, a expressão seria uma barra quer dizer que o trabalho da formiga seria A, B, C ou D. Bem, texto de número 75 e é o nosso penúltimo, tá? A bicharada vai ficar calminha.
A partir da próxima segunda-feira, 16/8, a Secretaria Municipal de Saúde, SMS, promoverá em São Paulo a campanha anual de vacinação contra a raiva em cães e gatos. 2.000 postos de atendimento estarão espalhados pela cidade para atender a bicharada. Pets acima de 3 meses de idade, inclusive fêmeas no cio, grávidas ou que estejam amamentando, deverão ser vacinados. A doença é transmitida entre animais ou de animais para o homem através de mordidas, arranhões ou lambeduras de mamíferos infectados. No dia da vacinação, recomenda-se levar os cães com coleira ou focinheiras. Já os gatos devem ser transportados em caixas para evitar fugas ou acidentes. Os bichinhos que estiverem com diarreia, secreção ocular, nasal ou sem apetite ficam de fora da campanha. A iniciativa, que termina no dia 29 de agosto, é gratuita e obrigatória, com base em leis municipais. Vocês devem marcar A, B, C ou D. Ao lermos o texto, percebemos que aí vocês assinarem. Agora, gente, nós vamos ler um texto que é um texto bastante conhecido de Vinícius de Moraes, e a gente quer fechar com chave de ouro mesmo a interpretação. É A Casa. Eu acho que vocês já conhecem esse texto, pois ele é uma música. É uma música infantil de Vinícius de Moraes, que é um autor já trabalhado aqui, que seria interessante um estudo mais aprofundado sobre ele. Eu vou tentar musicar um pouquinho para vocês, tá? A casa. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada, ninguém podia entrar nela não, porque na casa não tinha chão. Ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede. Ninguém podia fazer pipi, porque penico não tinha ali. Mas era feita com muito esmero, na Rua dos Bobos, número 0. Vinícius de Moraes, uma verdadeira obra de arte. Até porque, quando a gente pergunta, você gostaria de morar nessa casa? A maioria fala, não, por que não? Ah, não tem teto, não dá para fazer pipi, não pode fazer nada. E a gente vai fazendo interpretações bastante objetivas sobre o texto, né? Só que esse texto, A Casa, ele é um texto bastante subjetivo, ele é bastante conotativo, né? Ele dá várias interpretações, mas Vinícius de Moraes, quando fez essa música, ele estava muito inspirado, porque é uma das maiores homenagens feitas para as mamães, porque, em verdade, essa casa é o útero, e todos nós já moramos um dia nessa casa. Então façam uma releitura desse texto sob esse novo prisma que vocês vão ver a profundidade. Tá ok? Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia entrar nela não, porque na casa não tinha chão. Ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede. Ninguém podia fazer pipi, porque pinico não tinha ali. Mas era feita com muito esmero, na Rua dos Bobos, dos papais. E hoje, que eu estou preparando essa aula, é o dia do papai, né? E o número 0, a gente sabe que, além de não ter endereço, é a fórmula circular que fica a barriguinha das mamães, certo? Bem, no texto a expressão com muito esmero significa que a casa foi feita A, B, C ou D. Gente, gostaria que vocês, nesse texto, identificassem substantivos e verbos, tá ok? E que também prestassem bastante atenção nos artigos. E não se esqueçam de que artigo é o, que tem o feminino a, que tem o feminino uma e que tem os seus plurais. Além disso, não existem outros, tá ok? Os substantivos são inúmeros e os verbos também, mas não façam
nenhuma confusão com os artigos, certo? Mais adiante, nós vamos falar ainda sobre o artigo e sobre o substantivo. Lembrando que nós estamos apresentando essas classes de palavra dentro de um texto. Teremos outras informações, tá, que são mais pertinentes, é claro que no momento oportuno. Espero que vocês tenham aproveitado essa aula e que vocês tenham uma excelente semana. Fiquem com Deus.